Não importa o tamanho da sua empresa, você sempre pensa em como vender mais, certo? Então pensa aí comigo. Em qualquer lugar do mundo, sabor é sabor, amigão é amigão, game é game e consumidor é consumidor. A diferença é que os de lá de fora podem estar loucos para conhecer seus produtos, porque só você é você. Seja qual for o seu negócio, de qualquer tamanho, a gente orienta como exportar. Vai, pensa lá fora e conte com a Apex Brasil. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Larissa. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Bom, queria primeiramente agradecer a Indie Hero pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Acho que realmente é super válido a gente falar um pouco sobre esse processo de desenvolvimento da indústria de jogos digitais, né? Mais especificamente sobre sobre a indústria de jogos independentes. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre, de fato, sobre um pouquinho do que eu faço, do que eu estudo, que é a área de investimentos privados, mais especificamente sobre a área de capital de risco, né? Que são os venture capitals. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, e eu vou trazer um pouco do panorama do que é venture capital e falar um pouco para vocês quem eu sou, por que que eu estou aqui e por que que a gente vai conversar sobre isso. Por que que eu acho que é super legal falar sobre venture capital e capital de risco e por que que eu decidi escolher, assim, por que que eu, na verdade, por que que eu escolhi esse assunto como objeto de estudo na minha, enfim, na minha dissertação, no meu mestrado, por que que eu decidi vir para Portugal e no momento eu estou em Londres e como que tudo isso surgiu na minha vida, né? Eu acho que a gente pode começar aqui, na verdade, falando um pouco sobre mim, depois eu volto para o começo. Meu nome é Larissa, como eu falei, eu sou Product Manager, eu sou mestre em Game Design, e dentro da área de Game Design, eu desenvolvi uma pesquisa, que foi a minha dissertação, minha especialidade na área de Private Equity, né, que é basicamente os investimentos privados. Eu trabalho no setor de jogos já tem mais ou menos 6 anos. Eu entrei na indústria, em 2016, mais ou menos, e de fato comecei a atuar trabalhando na indústria de games em 2017. E aí eu abri uma empresa, eu tive uma empresa que, tive a oportunidade de conhecer algumas das pessoas que estão aqui hoje, inclusive trabalhando para a Indie Hero. Eu tive a IM de Marketing, que foi uma empresa de marketing, uma consultoria de marketing para os estúdios de jogos independentes.
E falando um pouquinho mais antes mesmo de me tornar Product Manager, mestre em Game Design, etcétera, a minha graduação e boa parte da minha vivência, da minha carreira foi na área de marketing, né. Então eu sou formada, minha graduação foi em publicidade e propaganda, e aí, depois de trabalhar um tempo no mercado de publicidade e propaganda e marketing, eu decidi entrar na área dos games, que foi mais ou menos nessa época de 2016, e foi através de uma pesquisa sobre marketing de jogos, que eu decidi abrir a minha empresa em games no Brasil, em que a gente atuou durante 3 anos e desenvolvemos alguns projetos para alguns estúdios independentes no Brasil. A gente também, dava, assim, bastante palestra, né, então eu dei algumas palestras na Campus Party, enfim, para diversos outros eventos, tanto do setor cultural, né, em geral, quanto de eventos mais específicos da área de tecnologia. E durante um tempo trabalhando para minha empresa, então aqui eu falo como uma empreendedora, né, eu tinha existia um certo dilema, assim, que era de fato o próximo passo, né, tanto como empreendedora que tinha essa empresa na área de marketing, tanto mesmo os meus clientes, eles tinham um interesse em entender um pouco sobre a área de investimentos privados, o que não era comum na época que eu entrei no mercado de games, que a gente estava com um boom, assim, de investimento público, né. Então, na época que eu trabalhava com a minha empresa, a gente atuava muito para edital público, tipo da Ancine, Ministério da Cultura, a gente inclusive atuou e ganhou alguns editais, ajudando, né, colaborando nos projetos, mas ainda assim me faltava um pouco de conhecimento sobre o mercado de investimentos privados. E essa dificuldade no acesso à informação sobre o mercado de investimentos privados não era algo só comigo, assim. Eu lembro que lá para 2017, porque eu sei que agora as coisas mudaram e a gente tem inclusive a Indie Hero para apoiar essas empresas, mas na minha época não tinha Indie Hero. E, no caso, fazia parte do meu papel, mesmo que eu não fosse da área de economia especificamente, fazia sim parte do meu papel, fazia parte do meu assim, como uma profissional da área do marketing, ir em busca dessas informações. E foi por esse motivo que eu decidi, sair do Brasil e passei 2 anos e meio em Portugal fazendo esse mestrado na área de Private Equity para games, né. Defendi recentemente minha dissertação, então vocês vão ter um pouquinho a base quase que em primeira mão de muita coisa que eu aprendi durante esses 2 anos e meio, em que eu tive a oportunidade de passar 6 meses, né, agora eu já moro em Londres, mas antes eu passei 6 meses aqui na indústria, em Londres, aprendi muito sobre a indústria em Londres, aprendi muito sobre o mercado de private equity em Portugal, no geral, eh e hoje eu estou super, assim, feliz de poder compartilhar, porque de fato é um dos grandes motivos de eu ter me mudado e ter feito tudo isso na minha vida. Então é muito bom poder compartilhar com vocês. Hã, bom, então como eu falei, voltando aqui, o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar sobre esse panorama de uma maneira bem geral aqui mesmo, sobre o que que é Venture Capital, porque eu imagino que muitas empresas nunca ouviram falar ou não sabem exatamente o que que é isso, ou realmente não porque de fato até hoje a indústria mesmo não desenvolve muita pesquisa, não desenvolve muito um cenário propício para empresas de jogos terem a oportunidade de entender mais sobre o que é investimentos privados. Então a gente vai falar sobre relacionamento de empresas e investidores privados, e aqui, obviamente, mais uma vez, eu falo de venture capital, que a gente vai discutir um pouco mais, mas é um tipo específico de investimento privado. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de investidor para cada fase de negócio. E isso é super importante, vocês saírem daqui tendo em mente qual é a fase que vocês estão e qual é o tipo de investimento que vocês vão buscar, de uma maneira bem realista, porque não adianta muito, sabe, tipo, colocar uma meta muito inalcançável. Quando a gente fala sobre empresa, e aqui eu falo muito sobre conhecimento de negócio, a gente tem que trabalhar com coisas práticas e fáceis de vocês chegarem lá.
Então, falar sobre tipo de investidor para cada fase de negócio é super importante vocês terem em mente, com quem vocês podem falar, quem vai estar interessado, nesse mercado e para de fato ser consistente um tipo de rodada de negócio e vocês não perderem o tempo, nem os investidores perderem o tempo deles também. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos de valuation. E aqui eu trouxe basicamente para vocês sobre valuation, o que é o valuation, como que a gente pode trabalhar esses métodos, mas como fazê-los, no fim eu vou disponibilizar a minha pesquisa da minha dissertação, porque valuation é um processo, um pouco mais denso e a gente teria que ter, tipo, umas 3 palestras dessas para poder explicar tudo. Mas só garanto a vocês que na minha dissertação eu fiz, coloquei todos os cálculos de valuation que existem, explicando passo a passo. Então eu acho que é super válido vocês darem uma olhada lá, praticarem em casa, existem exemplos, eu coloquei exemplos, assim, foi bem didática a minha dissertação. Então acho que vocês vão acabar gostando. E no fim eu vou falar algumas dicas de como se preparar para um pitch real, ou seja, o que de fato e aí eu falo aqui com base inclusive, nas minhas entrevistas e, no conhecimento, nos meus contatos de investidores privados, o que de fato eles exigem, ou o que de fato eles esperam da fase que vocês estão. Então vamos lá, né, falei aqui então vamos começar aqui sobre empresas e investidores privados, né, que é o primeiro ponto que a gente tinha conversado. Bom, a gente sabe que, se vocês estão aqui assistindo, e querendo entender um pouco sobre investimentos, de capital de risco, provavelmente é porque, assim como a maioria das empresas de jogos digitais e qualquer outra de qualquer outro segmento, né, nem sempre a gente tem o dinheiro ali suficiente, ou se a gente tem de fato tudo que a gente precisa para poder desenvolver o nosso negócio, e isso é super normal. Eu passei por isso, outras empresas que eu conheço passaram por isso, então isso é um ponto importante de estar bem esclarecido para vocês, embora investimento privado seja uma alternativa e não uma obrigação para que vocês possam desenvolver o negócio de vocês. Mas sabendo que é uma alternativa, né, é importante entender qual é esse tipo de relação que vocês precisam ter uma noção do que vai acontecer a partir do momento que vocês forem em busca de um investidor privado. Que basicamente, falando aqui, de uma maneira bem, real do que acontece, né, se vocês estão em busca de um tipo de investimento, né, vocês terem um tipo de financiamento e que vocês precisam desse suporte financeiro ou de outros tipos de suporte que a gente vai falar que estão envolvidos dentro, enfim, do mercado financeiro privado, e aqui falando sobre os venture capitals, vocês precisam ter uma noção de que isso é uma estrutura de trade-off, ou seja, a partir do momento que vocês pedem esse tipo de apoio financeiro, que vocês esperam que tenha um investidor privado de venture capital para apoiar a empresa de vocês precisam ter uma moeda de troca. E geralmente essa moeda de troca é, por exemplo, existem outras maneiras, mas, por exemplo, é o mais comum, a participação, das ações, né, da empresa de vocês. Então, geralmente, essa é a moeda de troca mais comum que você vê dentro da área de investimentos privados. Você vai em busca de um investidor privado, você fala como que é a situação real do seu negócio. Se ele tiver interesse com os dados do mercado que você está atuando, se ele realmente vê que a sua empresa vale, ele vai, começar o processo de investimento e em troca, provavelmente vocês vão ter que sentar e negociar a porcentagem de ação que esse investidor privado vai ter. E aí, isso para ele é super importante, porque o que que o investidor privado ele faz, né? E aqui eu também vou trazer para falar para vocês, mas basicamente o investidor privado, ele vai, fazer uma negociação com vocês, e lembrando que investidor privado, diferente de um investidor da bolsa de valores, né, é um tipo de negociação que ela não tem, de fato, ainda algo, eh como que eu posso dizer, rígido. Então, tudo depende mesmo das rodadas que vocês vão ter, da negociação que vocês vão conversar, qual é o estado da empresa de vocês,
o quão vale, né, o quanto que vale de fato essas ações. E aí sim, quando ele tiver essas ações, ele vai ajudar. E a gente está falando de capital de risco, então geralmente é um tipo específico de investidor que a gente vai falar aqui. Ele vai querer de tudo, vai fazer de tudo, né, para que a sua empresa dê certo, para que a sua empresa seja lucrativa para ele. E aí, no fim, o objetivo do investidor privado, obviamente, além de entrar, né, e apoiar o seu negócio, mas no fim ele quer vender essas ações por um preço valorizado. Então a ideia é que ele consiga comprar por um preço X e que ele consiga multiplicar esse retorno né, multiplicar o retorno do investimento dele. Isso é o objetivo de um investidor privado. Mas de um público também. Mas investidor privado, ele vai multiplicar, ele pode multiplicar numa escala bem mais, interessante do que dentro, por exemplo, da bolsa de valores. E é por isso que, inclusive, é por isso que existe um investidor privado, porque ele pode multiplicar esse retorno de investimento, que foi um investimento de risco. Então, geralmente, é um investimento menor, porque é um investidor de fase inicial, mas em troca ele tem ali um retorno maior. Agora falar sobre o que que é o capital, né, o que que é o venture capital, que é o capital de risco. O venture capital, ele é um tipo de investimento privado, como eu falei, é um específico, e ele ficou popularmente conhecido porque ele investe nas empresas que têm fase inicial de desenvolvimento, né. Então é basicamente as startups ou então, por exemplo, as empresas de pré-seed, que são aquelas empresas que estão ainda trabalhando na sua patente, ainda estão pensando ali, estão, por exemplo, dentro dos laboratórios de pesquisa das universidades, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo, por exemplo, a tecnologia, e é nessa fase pré-seed ou na fase seed, que a gente fala que é geralmente nos primeiros anos de vendas de um negócio, que um venture capital ele atua. E aí a gente tem aqui alguns tipos que são, digamos assim, os básicos da indústria de jogos, né, que vocês podem encontrar dentro desse setor de venture capital. Vocês podem encontrar Family, Friends and Fools, que é basicamente quando vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre crowdfunding, que é um tipo de financiamento também, é um tipo de financiamento coletivo, e geralmente ele é feito através, geralmente é uma campanha que é desenvolvida e está muito também ligada ao processo de marketing da empresa, mas ele está muito envolvido a pessoas que já estão interessadas ou que já são interessadas no negócio de vocês. Então essa é geralmente o primeiro modelo, né, o primeiro grupo de venture capital que a gente pode dizer, né, de capital de risco. Eles vão ali investir talvez um dinheiro para apoiar o projeto de vocês ou para apoiar de fato a empresa, se ela já estiver na fase de empresa, para que o negócio dê certo. Aí a gente tem as incubadoras, a gente tem as aceleradoras, depois nós temos as publicadoras, investidores anjo e fundos de venture capital. Ou seja, o investidor anjo aqui, só para trazer um pouco também o que que é o investidor anjo, o investidor anjo ele pode ser uma pessoa que tem um valor X para poder negociar, para poder entrar dentro de, né, com a participação dentro de uma empresa e depois vender, como eu falei, essa participação que ele tem por um valor por esse valor multiplicado, né, ou seja, ter um retorno de investimento interessante para ele, ou pode ser um grupo de investidores anjo, ou um grupo de investidores que aqui a gente pode falar sobre pessoas tanto jurídicas quanto pessoas físicas, né. Então, a gente tem esses fundos de venture capital, que são esses grupos de venture capital que eles co-investem. Então, é muito comum dentro da área de venture capital, você também encontrar os fundos de venture capital. Por quê? Porque dentro dos fundos de venture capital existem alguns processos que são reguladores, que regularizam todo o processo de negociação. Então, torna todo o modelo de investimento mais
mais seguro para esses investidores, então eles acabam, decidindo entrar dentro desses fundos, porque aí eles têm uma segurança, uma parcela de segurança dentro desse retorno desse investimento. Então eles acabam co-investindo. Agora falando um pouquinho sobre como que de fato, começa, né, essa relação entre a empresa e os investidores privados de venture capital. Como que funciona, né? Primeiro, existe obviamente o momento de negociação, é quando, por exemplo, as empresas elas já estão com todos os documentos prontos, já está com tudo, pronto para poder entrar em contato com o investidor ou com um fundo de investimento, ou, por exemplo, com uma incubadora, uma aceleradora, e aí eles entram num processo de pitch, que é quando eles fazem a apresentação do negócio, passam por algumas rodadas de negócio, e é nessas rodadas de negócio que geralmente faz uma lapidação da documentação, é super comum e é super assim, se isso aconteceu com vocês, não sintam que vocês são os únicos, né, de, tipo, entregarem um tipo de documentação que geralmente não é exatamente a documentação que os investidores precisam para poder fechar aquele investimento. Então eles passam por uma, 2, 3 rodadas até chegar de fato, no modelo ideal para poder fechar um acordo, e aí isso são várias rodadas de negociação. E aqui, quando a gente fala sobre fechar esse acordo a partir dessas negociações, a gente está falando sobre, como eu falei, sobre um contexto que não é como na bolsa de valores, que existe, por exemplo, tudo muito regulado e que existe todos os preços muito fixos, né. Não, aqui a gente fala sobre habilidade de convencimento e negociação. Então o valor da sua ação, os valores que você vai, negociar, eles são, enfim, obviamente existem os métodos para a gente poder chegar em uma para a gente poder chegar a partir, né, a partir de ou até um teto, a gente tem e a gente existe esse parâmetro, mas geralmente isso é muito fluido, e isso vai depender mesmo do tipo de negociação, do tipo de investidor que você também está fechando esse acordo, e qual é a perspectiva desse investidor para o teu negócio. Então, depois que a gente fecha esse acordo, lembrando que a partir do momento que o investidor ele fecha um acordo a partir dessas negociações e tem a porcentagem da tua ação, né, a porcentagem das ações da tua empresa, esse investidor ele se torna financiador e acionista da tua empresa. Então ele vai ter uma porcentagem dessas ações. Isso significa que ele tem um certo poder. Ok? A partir do momento que a pessoa tem uma porcentagem dessas ações dessa empresa, significa que essa pessoa ela vai ter, ou a pessoa, o grupo, né, vão ter um certo poder em relação ao gerenciamento do teu negócio. E aí eles têm o direito, por ter esse poder e por ter essas ações, e aí tudo é uma questão de proporção, é óbvio que se a gente tiver um acionista que tem, e geralmente não é majoritário, mas pode ser majoritário, mas geralmente não é. Mas quanto menos majoritário ele for dessas ações, menos direitos e poderes ele tem, obviamente, em relação às diretrizes da sua empresa. Mas ele, a partir do momento que ele tem essas ações, ele tem o direito de participar sim do gerenciamento do seu negócio. E aqui a gente fala, é muito comum a gente falar sobre smart money, que é um tipo de negócio que existe na área, principalmente na área de tecnologia, e que eu sinceramente acho que é super válido assim para as empresas de tecnologia em geral, não só de games, porque esse tipo de investidor, que é um tipo de investidor smart money, é um tipo de investidor que tem uma porcentagem de ação e que tem o direito de participar do gerenciamento do negócio. Ele, não só, ou seja, ele não só financia, né, ele não só é o financiador, como ele também vai apoiar no desenvolvimento da empresa, ele vai apoiar no crescimento da empresa. Como? E aí a gente vai falar quais são os modelos já já, os tipos, né, de gerenciamento que ele pode apoiar no gerenciamento do negócio. Então, para ser sincera, eu acho até que é uma boa maneira, é uma boa contrapartida que existe entre um investidor privado de venture capital ser um smart money
e uma empresa que está, assim, dando como moeda de troca a porcentagem das suas ações. E aí a gente tem, né, depois que a gente chega nesse espaço de direito de participação do gerenciamento do negócio, a gente chega nesse apoio do crescimento do negócio, lembrando que a ideia aqui é sempre apoiar o crescimento do negócio para que o mercado comece a valorizar a sua empresa, e a partir do momento que o mercado estiver valorizando a sua empresa, e a sua empresa estiver realmente valorizada, as ações também vão estar valorizadas. E aí é o momento que ele percebe que é o melhor momento para ele vender essas ações. Então, como é que ele consegue desenvolver esse raciocínio, né? É a partir desses dados, dos dados de mercado em geral, para ver se o mercado ele está apoiando, se realmente existem consumidores, se os consumidores estão sendo fiéis ao teu produto, se está tendo uma resposta do mercado em relação ao teu negócio, e dos milestones, que basicamente é um tipo de relatório que existe, eh, quando um investidor, e lembrando que o investidor já está dentro da tua empresa, já está ajudando no gerenciamento do negócio, e ele começa a participar, e exigir, inclusive, alguns dados da empresa. Então é comum que vocês tenham, por exemplo, deadlines, ou que vocês marquem reuniões e que vocês precisem, chegar num acordo, ou chegar, por exemplo, em metas para que o crescimento da empresa aconteça. Então, a partir desses dados do mercado e dessas metas atingidas pela empresa, ele, que é um investidor privado, decide, vender as ações para um outro investidor, tá, isso é comum também, ele, principalmente nessa fase de pre-seed e seed, ele vender para um outro investidor com a ajuda de experts em investimentos, ou ele pode, por exemplo, eh basicamente vender as ações, se a gente estiver já falando de um tipo de fase, né, ou seja, a empresa já chegou numa fase que ela já está em crescimento, ele pode vender, por exemplo, as ações para um grupo de investimento, né. E aí aqui, basicamente, o porquê, né, assim, por que vale a pena vocês começarem a pensar sobre venture capital, sobre investimento privado, investidores anjo, investidores, incubadoras, etcétera. Existem algumas coisas que estão além do dinheiro, que é, por exemplo, a reputação da sua empresa, ou seja, a certificação, é basicamente uma certificação. Quando existe um investidor privado dentro da tua empresa, você tem uma certificação de uma pessoa que ela é importante para a economia, né, para o mercado, que a sua empresa está indo pelo lado correto, assim, tá fazendo, de tudo para crescer e para realmente se tornar um sucesso. Então, de fato, ter um investimento em private equity, ele pode ser vantajoso, geralmente ele é muito vantajoso, né, para a reputação da empresa diante do mercado. E isso pode, como eu falei, certificar, né, que essa empresa ela está seguindo tudo corretamente, e aí você tendo esse investidor privado, principalmente se você pegar um investidor privado, tipo um investidor anjo ou um fundo de investimento que é conhecido dentro do mercado de investimento, isso pode despertar uma curiosidade, de entender mais sobre a proposta da empresa. E aí isso é um ponto legal, porque diferente de outros tipos de investimento, o investimento privado, você pode acumular, né, você pode ter vários tipos de investidores dentro da sua empresa, então você pode acabar tendo aí, despertar olhares de pessoas e de investidores ou de outros grupos de investimento, e aí é super comum, por exemplo, você ter um grupo de investimento local, nacional, e você fazer um mix desse grupo de investimento local, nacional, com um grupo de investimento internacional, e aí, com isso, você consegue ter mais notoriedade a nível de mercado local e internacional. E aí você tem mais oportunidade para crescer. Então isso é um caminho interessante que está além de fato, do financiamento, além do dinheiro.
Outro ponto que é super válido de falar aqui quando você, começa essa relação com investidores privados, é a experiência e o conhecimento que o investidor ele pode oferecer, né. Então como ele está, né, assim, dentro de um espaço de poder dentro do gerenciamento da empresa, a experiência que ele tem e o conhecimento dele pode ser um ponto de carência para os empreendedores. E isso é algo que eu escutei muito, por exemplo, de algumas empresas que sempre tiveram um pouco de dificuldade de fazer, por exemplo, o seu plano de negócio, ou que tem um pouco de dificuldade de fazer o espaço de faturação da empresa, ou que tem um pouco de dificuldade em entender de gestão. Então, geralmente esses investidores, eles conhecem muito sobre esses pontos, que são pontos de carência do empreendedor, e ele, a partir do momento que está ali dentro com você, faz parte da responsabilidade dele também apoiar nisso. Então, é um tipo de ele compartilha um pouco disso e isso pode apoiar muito, assim, pode ajudar muito, no crescimento da empresa. Também tem um outro ponto que eu acho que é legal, que aqui é bem crítico inclusive, esse ponto aqui, falando sobre o mercado de games, que eu escuto muito alguns desenvolvedores falarem que não possuem contatos, que é muito difícil ter contato com investidor privado, que é muito difícil conseguir marcar uma reunião com um investidor ou com um grupo de investimento, ou com um fundo que é muito conhecido, então eles são muito, enfim, tem muita competitividade dentro do mercado, como que eu consigo entrar em contato com eles, né. Então, quando você tem um investidor anjo, por exemplo, geralmente esses investidores eles andam, tipo, juntos, né. Então eles participam das mesmas dos mesmos eventos de negócio, eles geralmente estão em busca quando a gente fala sobre um tipo, por exemplo, da área de games independentes, é uma área muito específica para se investir, então esses tipos de investidores, eles se conhecem e eles sabem exatamente qual é o tipo de empresa que está dando certo e qual é o tipo de empresa que não está entregando ali nos milestones, que foi o que eu falei sobre as metas, que não está entregando e isso acaba se repercutindo dentro dessas conexões de investimento privado. Então aqui é um bom momento para vocês entenderem que essas conexões, ou seja, esses contatos que um investidor anjo pode ter, pode ajudar muito para vocês chegarem onde vocês querem. Então, às vezes, isso inclusive pode multiplicar as metas de vocês podem multiplicar inclusive, o financiamento que vocês têm. Então isso é realmente uma oportunidade incrível e que sinceramente eh, poucos empreendedores realmente vão atrás, assim, acaba ficando muito ali na gestão, na gestão, na gestão em si, e não procura a rede de contatos que aquele investidor tem. Então, e a gente sabe que empreender é basicamente não é basicamente, mas é muito importante você ter sim uma rede de contatos que faça você ficar conhecido, que faça a sua empresa estar, no mercado, estar circulando notícias sobre o seu produto, então é importante você ter essas conexões para você para o teu negócio também. Então aproveite essa entrada desse investidor e utilize dessa interação para vocês chegarem em lugares, até mais interessantes do que vocês imaginam. E aqui, obviamente, por último, por isso que eu coloquei inclusive por último, sobre de fato apoiar financeiramente, o próprio capital, né, ou seja, o dinheiro. Obviamente o peso do suporte financeiro, ele está ligado ao aumento da quantidade de patrimônio, e a gente sabe que quando você tem uma quantidade de patrimônio, isso ajuda sim no desenvolvimento do negócio, vai ajudar sim no crescimento da empresa, então é importante o dinheiro, mas os contatos, as certificações, né, e as habilidades e as experiências do investidor também são pontos que valem muito serem discutidos e colocados na mesa, como um benefício para a empresa. E aí eu trouxe aqui só para esclarecer um pouco qual é o tipo de investidor para cada fase de empresa. Então a gente tem aqui as 3 que eu imagino, né,
que as empresas aqui que estão na Indie Hero, elas talvez estejam nessas fases. A gente tem a ideação, que aqui a gente está falando ali, nos primeiros draws ali, nos primeiros drafts, né, ou seja, primeiros rabiscos, né, assim, em um negócio. E aí a gente fala das incubadoras das universidades, quando você está testando o que poderia ser a sua empresa e tudo mais. Então a gente tem ali a fase de pre-seed, e pode ser também o seed financing. Aqui tem só um pouquinho de diferença mesmo, que o Pre-Seed ele é bem na ideação e o Seed Financing ele já tem alguma coisa mais estruturada, geralmente ele já tem um produto já viável para o mercado, ele já começa a pensar sobre o plano de negócio, geralmente ele já tem o plano de negócios, mas trabalhando nessa estrutura ainda muito crua, a gente tem o Pre-Seed e o Seed Financing. E quem são esses investidores? Geralmente, a gente tem para o Pre-Seed o Family, Friends and Fools e às vezes o investidor anjo. E para um Seed Financing, a gente tem o investidor anjo, ou a gente pode ter, por exemplo, um investidor que trabalhe em grupos, né? Um grupo de investimento. Então, a gente tem aqui qual é o grande objetivo dessa fase, né? Por que que você vai em busca, por exemplo, de um investidor desse? A ideia é que você busque um investidor que possa apoiar na transformação da investigação para um produto, né? Então, a gente está falando sobre essa investigação, sobre essa ideia, para se transformar em um produto ou serviço original para o mercado. E aí, quando a gente fala sobre a segunda fase, a gente tem a ideação e a inicialização mesmo de uma empresa. E a gente fala do Startup Financing, né? E aqui, geralmente, é o investidor anjo que vai atuar. Então, a gente tem um apoio no plano. E aí, investidor anjo, aceleradora, incubadora também, não vamos esquecer. E, às vezes, até uma publicadora, ela também pode trabalhar nesse momento. Então, a gente tem aqui nessa fase o apoio no plano de negócio, ou seja, você já conseguiu transformar a sua investigação, né, num produto, você já conseguiu fazer a patente, esse serviço ele já está no mercado, você já tem o seu plano de negócios, e a ideia é que você tenha esse apoio desse plano de negócio e que você tenha um apoio nos ativos da empresa, porque é comum a gente, às vezes, a gente tem todo um projeto, mas a gente não tem, por exemplo, os ativos da empresa, ou não da maneira que a gente precisa para poder desenvolver o negócio. Então, é nessa fase que a gente busca um investidor anjo, uma aceleradora, ou, por exemplo, uma publisher. E aí a gente tem uma terceira fase, que é a operação é a fase de operação, né, operacionalizar essa empresa, que é a fase também de crescimento, e a gente tem o Early Growth Financing, que digamos assim, é o nome, né, o modelo que eles usam para essa fase da empresa. E quem vocês vão captar para se tornar esse investidor para a empresa de vocês, né? É o investidor anjo, é um fundo de investimento e o venture capital. Então, a ideia aqui é acompanhar o crescimento do projeto, é analisar, né, conjuntamente quais são os pontos que precisam ser revisados no plano de negócio. Ou seja, a gente já teve o apoio do plano de negócio, mas vocês sabem que plano de negócio ele não é feito e acabou. O plano de negócio ele é revisto, né? O plano de negócio conforme a empresa vai crescendo, vocês vão tendo que revisar, porque os objetivos não vão sendo mais os mesmos. O público, vocês acabaram já atingindo o primeiro público-alvo que vocês tinham, então a ideia é que vocês cresçam, a ideia é que vocês trabalhem em um outro produto, com um outro target, com outro smart fit, então, desculpa, market fit, então vocês acabam precisando de alguém que possa apoiar nesse crescimento do projeto. E aí eu trouxe aqui também outros 3 modelos que já não são tão comuns. Eu imagino que não deve ter tanta gente aqui que deve trabalhar, que já esteja com uma empresa nessas áreas, mas eu vou falar rapidamente. Depois que você chega ali no crescimento, você vai expandir a sua empresa. E aí, dando tudo certo, você vai expandir sua empresa, você já conseguiu ali os primeiros investimentos, o seu modelo de negócio já está dando certo, você já tem as suas vendas,
tá tudo bem, e aí você vai para atração, que é a expansão. E aí aqui você vai buscar os fundos de investimento, venture capital. Aqui é que você começa a buscar o banco, ou seja, sistemas bancários ou crédito comercial, né. Então é nessa fase que o apoio na gestão da empresa, ela vai ser ou diretamente ou indiretamente, porque provavelmente a gestão da sua empresa já está ok nessa fase. Então, inclusive é comum, assim, nessa fase, já ser mais diretamente com os bancos e já ser um tipo de investimento, propriamente para apoio financeiro, né. E aí a gente também tem a parte de transformação, que é a parte de maturidade dessa empresa. Então imagina, essa empresa já cresceu, deu tudo certo, a gestão já está indo bem, mas ela pode acabar em algum momento, e isso também é comum, ter uma transição de mercado. Às vezes é oportuno para uma empresa ela acabar trabalhando, ou ela vai mudar um pouco da direção do local que ela está trabalhando, ou ela vai realmente só ampliar. Então imagina, é uma empresa de games, mas você chegou num ponto que vocês também querem, sei lá, trabalhar com outro tipo de entretenimento, ou que vocês querem trabalhar com software ou algo assim do tipo, então vocês vão ter essa transformação e às vezes, vocês precisam encontrar um novo acionista para substituir na assistência dessa empresa, porque já é um outro mercado. E aí, por fim, o que, digamos assim, ninguém quer, mas também é válido explicar aqui, que é o declínio, né, que é quando a empresa, no caso, ela não consegue, eh, crescer. Então ela começa a de ou ela cresceu e começa a declinar, que é comum, muito comum na nossa área. Então a ideia aqui é basicamente você voltar um pouco para family, friends and fools ou investidores anjo, porque existem investidores que investem, enfim, nesse momento da empresa, com a ideia de conseguir comprar uma ação por um preço bem menor do que era antes, e ele vai tentar com os contatos, com a experiência, com tudo que eu falei anteriormente, a né, digamos assim, remodular a empresa e fazer com que a empresa volte a crescer novamente. Ou Family, Friends and Fools, quando a empresa de fato ela vai fechar e enfim, para fechar ela também precisa de dinheiro. A gente também precisa de dinheiro para fechar uma empresa. Então, Family, Friends and Fools pode ser uma boa alternativa. Aqui a ideia é que essas pessoas comprem, os ativos da empresa, né, ou seja, o que vocês têm de propriedade mesmo, assim, enfim, ativos, e em troca, vocês vão receber um valor por isso. Então, digamos que tudo isso aqui é um ciclo que existe, de fases mesmo, é o ciclo das fases de empresas e os tipos de investidores que vocês podem buscar. Agora falando um pouco aqui, a gente mudando, não mudando, mas indo um pouquinho mais além, quando a gente fala sobre fechar, né, e pensar aqui, num modelo de negócio e a gente falar isso, né, chegar num pitch e apresentar tudo isso para um investidor, a gente sabe que existem riscos e que esses riscos, obviamente, a gente está falando de empresas que estão em fase inicial, muitas delas podem acabar fechando, né, então isso é comum de acontecer. Então esses riscos são muito altos e os investidores, obviamente, eles precisam analisar todas essas incertezas de alcance, né, desses resultados. Então isso é considerado e analisado durante o processo de entregas de documentos, durante o processo de conhecimento do investidor em relação à sua empresa, em relação ao mercado que você atua. E aí eu trouxe aqui alguns tipos de riscos que, eu, por exemplo, pesquisei durante a minha dissertação. Então eu trouxe aqui alguns fatores críticos de sucesso que alguns investidores falaram para mim, ou seja, obviamente existe a teoria e existe a prática. Eu vou trazer aqui para vocês bom, eu trouxe para vocês muita teoria, mas agora eu vou falar sobre prática, o que geralmente eles olham para saber se essa empresa
vale a pena seguir tentando negociar para poder chegar num acordo ou se não, tá? Ou senão eles vão fechar ali as portas, agradecem e vão em busca de uma outra empresa. Todos eles me falaram que algo muito importante para os fatores críticos de sucesso são as pessoas, e eu perguntei exatamente o que, né? Então, é comum você ouvir, que um investidor privado, ele busca a capacidade de um desenvolvedor receber feedbacks, e isso, foi durante a minha pesquisa e durante as minhas entrevistas e tudo que a gente conversou com os investidores, né, foi super comum, assim, os investidores reclamarem disso, sabe. Então, eles realmente comentam que a capacidade de receber feedback é um fator crítico de sucesso para uma empresa. Então, a gente sabe que existem desenvolvedores e desenvolvedores, a gente sabe que existem empresas e empresas, mas existem empresas que realmente não estão maduras o suficiente para ouvir feedbacks de outras pessoas, né. Então isso é de fato um problema que muitos deles, olham ali no sabe, assim, por trás de toda aquela documentação, quando numa uma conversa, num pitch, eles vão perceber como que os desenvolvedores vão receber esses feedbacks. Outro ponto que, foi bem interessante quando a gente conversou com esses investidores, né, é a experiência prática dos fundadores, ou seja, a ideia aqui, que eu lembro que eles falaram bastante, é é realmente você ter um mix na sua empresa. Então a ideia é que você tenha, de fato, alguém que tenha muita experiência de mercado, uma pessoa que entenda muito de gestão, então pode ser alguém mais sênior mesmo, e aí você ter um mix, né, você ter alguém inovador e você ter uma pessoa que vai trabalhar especificamente com os processos. Digamos que isso é um tipo enfim, de composição de equipe, eh, perfeita. Então a experiência prática dos fundadores é algo muito interessante. E um ponto interessante que eles conversaram é que a experiência prática é algo que depende muito, né. Então eles falaram que é interessante ter pelo menos alguém dentro da empresa que tenha, eh experiência teórica por trás, ou seja, que tenha feito um mestrado na área, que tenha feito um doutorado na área, alguém que realmente compreenda da teoria e alguém que seja totalmente do mercado. Então, ter também esse tipo de skill, né, ter esse tipo de gente que tem experiências um pouco diferentes, pode contribuir muito para o sucesso do negócio. E aí a gente fala também sobre as competências que são complementares, né. A gente tem o hacker, o hipster e o hustler, né, que é o tipo que geralmente a gente comenta que o hacker ele vai ser exatamente aquele cara que vai trabalhar na programação, ele vai ficar mais na lógica da empresa. O hipster, ele vai ser uma pessoa mais inovadora, ele vai trazer, um pouco mais de, enfim, fresh, de coisas novas para ideias novas para a empresa, e o hustle que ele vai ser uma pessoa que vai estar mais na gerência, mais, enfim, numa posição mais de negócio. A gente também tem a internacionalização e a escalabilidade, e aqui também são 3 pontos que todos falaram para mim na época. Esses são fatores críticos de sucesso, que é exportar o produto, internacionalizar o produto e a marca e a escalabilidade. E eu coloco aqui um ponto quando a gente fala sobre exportar o produto, internacionalizar o produto e a marca. Como empreendedores, vocês precisam estar cientes de que não é só o produto em si que conta. Quando a gente fala de investimento privado, a gente fala de comportamento como empreendedor, a gente fala como uma pessoa né, da área business. E eu falei com alguns fundos de investimento da Europa, né, não só do Brasil. E a boa parte dos investimentos de fora critica um pouco sobre o mercado do Brasil, especificamente, que poucos empreendedores de games estão, de fato, prontos para terem pitches em inglês. E aí, assim, isso é algo, difícil e complicado, porque para mim sempre foi uma dificuldade também.
quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar inglês, assim, de fato, sabe, ter um pitch ou ter uma rodada de negociação totalmente em inglês. Então isso era um problema que eu tinha. E depois que eu tive a oportunidade de vir para cá e que eu tive a oportunidade de explorar mesmo a língua, é que eu entendi o quão necessária e o quão importante isso é para que vocês possam expandir, assim, já falando sobre expansão, né, do negócio. É óbvio que vocês precisam chegar e pensar no que é real e o que é plausível para vocês nesse momento. Mas internacionalizar o produto não é só ter um produto que seja fit com o mercado internacional. Internacionalizar o produto é vocês estarem aptos para estarem em grandes, reuniões com pessoas que, infelizmente, não vão saber falar português. Então vocês precisam estarem cientes de que isso é um skill, que inglês e se vocês querem, por exemplo, comercializar para a China, vocês vão ter que entender pelo menos um pouco da cultura chinesa. Se vocês querem comercializar para um outro país que seja muito específico, é importante vocês irem em busca dessa cultura, porque isso quando a gente fala sobre investimento privado especificamente, que a gente está falando sobre pessoas, né, investimento privado são pessoas que investem. Então, se você não consegue manter uma linguagem, você não consegue entender sobre aquele contexto daquele investidor e aquele mercado que você está em busca, provavelmente você não vai conseguir fechar um acordo. Então isso é um ponto que eu acho que é bem legal de falar aqui. Eh, o ajuste do produto ao mercado, que foi o que eu falei, o market fit, né. Aqui eles falaram também bastante para mim na época sobre os dados do mercado, dados do público-alvo, o nível de maturação do produto, ou seja, não é só fazer um produto, trazer esses dados do mercado, mas é também praticar, né, ou seja, ter a experiência do usuário, colocar o usuário ou o possível usuário para jogar. O que eu vi, e inclusive, durante a minha pesquisa e durante muito tempo de trabalho, o que eu mais via era, bom, desenvolvedores que produziam um jogo e que colocavam o jogo para outros desenvolvedores testarem. E não é por aí que vocês vão conseguir, realmente chegar nos dados ideais. É óbvio que se vocês não têm condição de ter esses dados diretamente do público, ok, pode ser pelo desenvolvedor, mas o ideal não é esse. E os investidores privados sabem disso. Eles conseguem saber, assim, quando um jogo realmente foi testado apenas por um desenvolvedor, né, ou se ele realmente foi testado para o mercado, porque de fato muda completamente. E falando aqui com, né, um pouquinho de propriedade, porque dentro da minha pesquisa eu aprofundei bastante sobre a experiência do usuário, boa parte das empresas brasileiras não estavam aptas para desenvolver um produto que tinham de fato um market fit com o público-alvo. Então, isso é um problema que a gente precisa trabalhar e no geral e pensar em produzir dados realísticos, né, sobre o que de fato o público-alvo acha. Agora falar sobre avaliação de empresa, né, e aí a gente falou só sobre os riscos e sobre aspectos que que os desenvolvedores geralmente não observam e que os investidores privados olham geralmente com bons olhos quando existem esses dados ou quando a empresa realmente ela está, preocupada com isso. Mas agora falando sobre a avaliação da empresa, o valuation, que é algo que muita gente comenta, muita gente me pergunta sobre o que de fato é valuation. O valuation, ele é um processo que analisa e reconhece o valor de uma determinada empresa, ou ele pode, por exemplo, reconhecer o valor de um ativo, e aí a gente tem o ativo, enfim, a gente tem vários tipos de ativos, né, ou outras propriedades que tenham a finalidade de exercer alguma atividade econômica. Então é um processo, o valuation ele existe, assim, para de fato ter-se uma noção do quanto é mais ou menos a tua empresa, né, ou seja, ou para onde até para onde ela vai, quanto ela está e até onde ela consegue ir naquela fase do negócio. E aí, falando sobre esse processo, existem alguns métodos para você fazer o valuation.
E eu trouxe aqui alguns que são mais conhecidos na nossa área. Então, a gente tem os métodos de negociações comparáveis, e as negociações comparáveis são basicamente, essa inclusive, ela é bem conhecida na nossa área, que é quando, e inclusive eles usam bastante também, que é quando você pega o valuation de uma outra empresa que existe que possui as mesmas características que a sua, e ele vai comparar mais ou menos como que é os seus ativos, né? Quais são os seus ativos em relação àquela empresa. E aí ele consegue chegar mais ou menos numa média do que é o seu valuation. As avaliações baseadas em fluxos de caixa descontados, que eu acho que aqui não é o caso, não imagino que aqui a gente tenha já empresas nessa fase. O valor dos ativos, que é uma possibilidade, ou seja, quando você pega e você calcula todos os ativos que você tem na sua empresa, e aí, com base nesses ativos, você tem um resultado. O valor da liquidez desses ativos, a gente tem a soma de fatores de risco, e aí a gente está falando sobre aqueles riscos, e aí existem alguns métodos para você fazer a soma desses fatores de riscos, como, por exemplo, o método Berkus, Bill Payne Scorecard, é um tipo de método que também a gente pode ter uma base, o First Chicago, que não é muito usado, e Venture Capital, que ele é muito usado para uma fase de expansão. E aqui eu trouxe todos esses métodos, e todos esses métodos são métodos que basicamente você precisa de uma tabela. Existe uma tabela para você fazer esses métodos, e eles vão ter, basicamente você consegue trabalhar como se você estivesse trabalhando para fazer realmente o fluxo de caixa, né, da tua empresa. Então, é cálculo, não tem muito por onde você sair, né. Então os métodos, eles são métodos de cálculo para você poder chegar nesse valuation. Eu decidi aqui falar um pouco sobre o que de fato, na fase que vocês estão, o que de fato os investidores eles esperam de vocês. Por quê? O valuation, embora ele seja super importante, pelas conversas também que eu tive já com com alguns investidores privados, eh, a maioria deles, primeiro que a maioria deles não pedem o valuation, já começa por aí, não na fase de pre-seed e seed. Segundo, que eles mesmos vão fazer o valuation. Então, alguns fazem negociações comparáveis, outros utilizam, quando já existe um fluxo de caixa, eles utilizam avaliações baseadas em fluxo de caixa descontáveis, e alguns utilizam o valor de ativos. E basicamente esses são os que eles mais utilizam. Então, tudo vai depender muito da fase da tua empresa e como que de fato, enfim, o que de fato esse investidor ele está pedindo, como que de fato esse investidor vê a sua empresa no sentido de como que ela está preparada. Se ele achar que você não está preparada, achar que a sua empresa ainda não está preparada para apresentar um valuation, ou a sua empresa ainda não está numa fase para entregar um valuation de fato esperado, vai ser tudo resolvido através de conversas e negociações. E aí existem outros tipos de indicadores que eles utilizam para poder chegar, por exemplo, nos preços, nos valores das ações. Então, mas por quê? Enfim, por que que eles fazem o valuation, né? Eu trouxe aqui as motivações, porque basicamente eles decidem quando eles querem, quando eles percebem que realmente a empresa já está num ponto ideal para poder pedir o valuation, por que que eles pedem o valuation? Geralmente eles pedem porque eles querem conhecer o mercado em si. Então tem muitos, por exemplo, investidores que querem investir no mercado de games, ou querem investir no mercado específico que você está trabalhando, a sua empresa está trabalhando, mas ainda não tem total conhecimento sobre, o mercado que você atua. Então ele vai pedir esse valuation para entender sobre esse mercado, segmento da tua empresa. Ele vai pedir para entender um pouco sobre as premissas de crescimento desse mercado que você está atuando. Se ele perceber que, através do seu valuation, não existe uma premissa de crescimento no mercado, ele simplesmente provavelmente vai encerrar ali a conversa e não vai investir.
Existem os resultados futuros, que também é um outro tipo de alguns tipos de valuation, eles conseguem ter uma noção, por exemplo, os resultados futuros, geralmente você consegue ter a partir do venture capital, do método de venture capital. Então você consegue ter uma noção de quais são os resultados futuros desse investimento. A força da marca, o time, que é, como eu falei, a equipe, desculpa, eu botei equipa porque está em português de Portugal, a vantagem competitiva, a concorrência, os patentes, a cultura estratégica, a análise da capacidade de liderança e gestão. Tudo isso, falando aqui sobre esses vários métodos aqui, cada um desses você consegue, um investidor privado, ele consegue ter pelo menos uma noção de como que está a tua empresa. E aqui, cada método, ele vai ter tipo, vai ser diferente. Então, para cada tipo de fase de negócio ou para cada estrutura de negócio, pode ser que um investidor peça um tipo de valuation. Mas fique sabendo, uma pesquisa que, enfim, foi realizada em 2021, né, disse que a maioria dos investidores privados de pre-seed não usam ferramentas ou métodos de avaliação, né. Então eles basicamente não utilizam muito do valuation em si, para essa fase de pre-seed, como eu havia dito. Então, como que eles fazem esses métodos, né? Então eu trouxe aqui para vocês ficarem sabendo quais são os métodos que geralmente eles usam. Os entrevistados, eles calculam um conjunto de indicadores de desempenho, que aí a gente tem que são os indicadores-chave de desempenho, e a gente tem o CAC, o LTV, o Scrum e o Runway. Esses são geralmente os métodos que os investidores privados, eles usam real para poder chegar e decidir se a sua empresa ela está pronta ou não para o investimento. E o que que são, né, então, falando aqui nesse conjunto dessa caixa de indicadores de chave de desempenho, a gente tem o plano de negócios, que realmente eles levam, muito em consideração, assim, poucas pessoas de fato levam em consideração o plano de negócios, mas ele realmente é super, útil e importante. A gente tem a projeção financeira, que também é um ponto que, enfim, pouquíssimas pessoas de fato levam, enfim, em consideração também a projeção financeira ou não sabem fazer e acabam deixando, para um outro momento, mas a projeção financeira é um ponto importante dentro desses indicadores-chave de desempenho, porque justamente eles não têm o valuation, né. Então para eles a projeção financeira aqui é um aspecto, muito importante. Depois a gente tem o CAC, depois a gente tem o LTV, depois a gente tem a taxa de rotatividade, a gente tem a retenção de clientes, a gente tem a rejogabilidade e o runway. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham uh, e eu espero que vocês tenham, enfim, usufruído aí de todas essas informações. Realmente foi um pouco do que de fato eles pedem. É claro que o valuation ele é super importante, mas a gente falando aqui sobre o estágio atual de pre-seed e seed, eles vão pedir muito mais que vocês estejam preparados com os indicadores-chave de desempenho de vocês, do que de fato um valuation. Até porque, com esses indicadores de chave de desempenho que eu falei aqui anteriormente, eles podem, chegar num processo, e geralmente os próprios investidores chegam no valuation. Pode ser que alguns de vocês tenham algumas dúvidas aí, quando tiverem mais no momento para chegar, para um investidor. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Larissa Rios Franco. Vocês podem entrar em contato comigo. Tem a minha dissertação, como eu falei, que tem todos os métodos de valuation lá, com exemplos de valuation, com maneiras de vocês fazerem passo a passo. Então, vocês podem procurar, enfim, desenvolver esses métodos a partir da minha dissertação. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem, mandar para mim, por exemplo, de como desenvolver. Vocês também podem, sei lá, se alguém quiser e precisar, claro que pode contar comigo
para contatos com investidores enfim, eu acho que nós que somos da indústria de jogos independentes, a gente tem que se ajudar, a gente tem que realmente, fazer com que essa indústria se desenvolva cada vez mais, e esse é o meu grande papel aqui dentro de jogos. Então, caso alguém tenha aí alguma dúvida, ou precise de algum conselho, ou precise de alguma ajuda, pode contar comigo. É isso. Obrigada. Fala aí, galera, tamo aí. Meu nome é Thiago, eu sou o vulgo Santiago, da Indie Hero. A galera do Discord lá da Indie Hero me conhece mais desse jeito. E eu sou BizDev aqui na Indie Hero, mas a minha atuação ela se dá justamente fora no sentido de eu trabalhar junto dos próprios desenvolvedores, né? Então, o meu trabalho é basicamente entender o negócio de vocês e, a partir desse entendimento, pegar as nuances, o que está rolando, qual é a maior dificuldade ali, e, de certa maneira, entender as dores de uma forma geral. O meu trabalho no último PI se deu basicamente dessa forma, né? A galera lá, junto com a gente estava meio que abrindo mato nesse momento, então tudo era novo. Durante o processo, as coisas foram acontecendo, tem diversos aprendizados que eu consegui a partir dali, mas como se deu essa experiência verdadeiramente, né? Eu basicamente fazia o trabalho de entrar nos estúdios, né? Entender ali quais que eram as questões, e a partir do momento que eu comecei a conversar com diversos estúdios, eu também comecei a reparar que os estúdios tinham as respostas para problemas de outros estúdios. Então, para reduzir, assim, eu me senti servindo de ponte de conhecimento aí entre essa galera toda, todo esse trabalho me rendeu muitos frutos, assim, de conhecimento, e eu queria dedicar, assim, primeiramente, esse primeiro agradecimento a eles, a galera do P1, que verdadeiramente viraram grandes parceiros, né? Então, a gente conseguiu ótimos resultados nessa fase de documentação, que é a fase que a gente vai estar tratando aqui hoje, né? E documentação geralmente pode parecer um bicho de 7 cabeças, sabe? Tipo, é uma coisa que, se você perguntar para qualquer um, quem gosta de documentação? Dificilmente tu vai ver alguém respondendo que gosta de fazer documentação. Assim, salvo algumas exceções que eu tenho amigos que conseguem gostar. Mas a gente conseguiu deixar as coisas um pouco mais práticas, e o objetivo aqui é justamente passar para vocês uma visão geral. A gente não vai se estender muito em alguns assuntos, né? Porque nem cabe essa quantidade de assunto nessa quantidade de tempo que a gente tem. Não dá para tentar colocar São Paulo dentro do Rio de Janeiro, né? Então, galera, a gente conseguiu 100% de sucesso aí com a documentação da galera que passou para a segunda fase. E isso me deixou muito feliz mesmo. Eu adoro estar trabalhando junto com vocês. E, enfim, é isso. Como é que vai acontecer a nossa apresentação? Aqui, essa palestra de hoje, sobre documentação. A gente vai ter 2 momentos aí, tá? A gente primeiro vai ter esse momento aqui, no PPT, onde eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas, e depois a gente vai entrar nos nossos templates para entender na prática como é que vocês vão estar fazendo algumas coisas ali, tá? Então, a gente vai ter alguns momentos aí, é bastante coisa para a gente ver. Esse primeiro momento é para ter contato mesmo. Aqui a gente tem estúdios de diversos tamanhos, então
tem gente que sabe lidar com isso, com documentação de uma forma sublime, e a gente também tem times que não têm esse nível de entendimento sobre o assunto. Então, o foco aqui é justamente dar uma passada para que todo mundo saia com algo positivo dessa apresentação, né? O GG Studios, eu lembro que você estava lá na palestra da nossa querida Juliana, e provavelmente você lembra desse slide aqui, né? Então, agora vocês devem estar se perguntando, mas por que o Santiago ele está voltando num slide sobre pitch num documento que ele preparou para mostrar a documentação? Então, a resposta está justamente aqui. Tipo, a gente tem duas perguntas. A gente tem duas perguntas aqui base, né? Vale a pena fazer esse jogo? E se esse time consegue fazer esse jogo? Eu gostaria de lembrar vocês que o pitch em si, ele é algo muito... ele tem uma conotação emocional. E é o primeiro momento em que o investidor vai estar ali tendo contato real com o seu projeto. Então, o objetivo aqui é captar a atenção desse investidor. Então, o foco ele é total no investidor. E nessa fase ainda, pelo fato do foco ser no investidor, você pode apresentar um pitch fenomenal que pode ser que você não consiga a atenção de um determinado investidor, né? A gente tem um leque grande aí de investidores para esse segundo evento do PI, mas você pode não chamar a atenção ali do investidor nesse momento. E o fato de não chamar a atenção não quer dizer que o seu pitch está ruim ou foi culpa sua. Simplesmente esse investidor pode ter um interesse, sei lá, de querer investir num projeto com causas ambientais ou em algo específico que ele está querendo direcionar esse dinheiro, né? Então, aqui tem uma parcela da nossa competência de conseguir entregar algo valioso ali na apresentação de pitch, e também tem esse fator de conseguir um investidor que realmente esteja a fim de investir no seu tipo de projeto, né? Aí aqui a gente vem para documentação. Aí, como vocês devem ter reparado ali em cima, as coisas mudaram um pouco. Na parte de documentação, o que acontece? Muito provavelmente, fala aí, galera, tranquilão? Muito provavelmente, o investidor não vai ter o mesmo contato que um advisor, ou seja, um conselheiro. Muito provavelmente, o investidor ele não vai estar olhando a sua documentação, entende? Então, ele vai chamar, né, alguém da equipe dele ou alguém terceirizado para poder estar olhando ali aquele material por ele e conseguir dar o ok para aquelas sensações que ele teve lá num primeiro momento, né, sobre... Opa, tem gente aí de Portugal, maneiro. Para dar agora me perdi, gente. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, o investidor, ele está focado lá nesse primeiro momento, mas ele vai delegar essa coisa da documentação para alguém ali estar olhando. Então, o nosso foco ele deve ser completamente vinculado para o advisor, para esse conselheiro, que é alguém competente que vai estar vendo realmente se faz sentido todo o plano que você fez, aquilo que você orquestrou. Será que esse negócio vai dar certo? Então, basicamente, o investidor, ele está ali nesse momento de pitch, depois, olha só, o negócio me chamou a atenção aqui,
dá uma olhada aí para mim na documentação deles e vê se faz sentido ou se eu estou aqui viajando e estou vendo coisa onde não tem. Então, essa parte de documentação fala sobre isso. E uma diferença aqui é que essa parte de documentação, ela depende inteiramente da gente, né? Tipo, o cara já quer investir no seu negócio. Então, ele só quer ter certeza. Então, é para a gente ficar tranquilo e conseguir mostrar aquilo que realmente o nosso projeto é, né? Então, galera, aqui estão alguns temas que vão aparecer aqui durante a nossa palestra, né? A gente tem o plano de ação, o roadmap, o marketing, aí o go-to-marketing, né, que está dentro do marketing, o market planning, a parte de vendas e retorno, a relação de custos e o retorno sobre o investimento, que é o nosso famoso ROI, que quer dizer Return Over Investment, retorno sobre o investimento, que é uma parte que realmente a galera vai tá de olho aí, né? Tipo, são números. Eles investem com base em números, tá? Então, galera, vamos tentar entender o que é um plano de ação e o que ele engloba. Basicamente, um plano de ação, ele vai ajudar você a transformar o seu foco, que no nosso caso aqui é lançar um game de sucesso, ou ainda captar investimento para o lançamento de um jogo de sucesso, né? E ele vai deixar claro para qualquer um ali que vá dar uma olhada nesse seu plano de ação, olhar e falar assim, opa, isso daí faz todo sentido, né? Esse é um tipo de reação que a gente espera a partir de um plano de ação bem projetado. Então, o plano de ação, ele tem essa relação do nosso foco, ali, o nosso objetivo, né? E a clareza com que a gente apresenta esse objetivo, os passos para alcançar e ter sucesso nesse objetivo, né? Então, porém, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre metodologia e como você vai colocar tudo isso na prática, é necessário entender que um bom plano de ação, ele consegue estabelecer uma clareza da relação de causa e efeito ali dentro do seu projeto com o objetivo que seu time pretende atingir, né? E é justamente sobre essa clareza que a gente fala que vai gerar a garantia do sucesso do projeto, né? Então, essa parte do plano de ação, ela, cara, sempre tenham isso em mente. A gente sempre está falando de clareza, né? Tipo, a gente pode ter muitas coisas na nossa cabeça, porém, as coisas ficam muito mais claras quando a gente coloca elas no papel, né? Tipo, a gente consegue apresentar essas ideias para outros, né? Um outro detalhe, cara, não adianta assim você copiar um modelo já existente de alguma empresa, uma equação, uma regra certinha do que aquela empresa fez como plano de ação para dentro da sua empresa, né? Porque, cara, cada um tem a sua própria realidade. Então, o seu plano de ação, ele tem que ter a ver com a realidade do seu time, né? E é isso, assim, tipo, não vai adiantar realmente se você não tiver um conhecimento muito pleno
de tanto do potencial que você consegue alcançar, né? Quanto dos problemas que você pode ter, né? Isso tudo diz respeito acerca ali do conhecimento que você tem do seu próprio projeto. E uma coisa bem legal assim da gente trazer e entender. A gente já tem o foco, a gente sabe o que a gente quer fazer, né? Então, diversas empresas não têm esse foco. E a gente aqui já sabe, vocês já têm um projeto de jogo, vocês querem que esse jogo faça sucesso, o resto depende da gente. Aqui, galera, eu procurei utilizar aquela técnica que a gente aprende lá na quinta série, da teoria dos conjuntos, né? Tentando mostrar aí de uma forma visual tudo que vai aparecer no nosso plano de ação, tá? Então, dentro do nosso plano de ação, a gente vai ter ali o roadmap, e dentro desse roadmap a gente vai ter explicitado o fluxo do nosso desenvolvimento. A gente vai ter essa parte de marketing, né, que fala sobre a estratégia de go-to-market e de marketing também, ali apoiado por um bom benchmark. Eu não sou especialista na área de marketing, a minha área é mais produto, né? Mas, como eu falei para vocês, eu vou passar um panorama sobre isso e juntos a gente vai conseguindo aí alcançar resultados bons, tá? Dentro do plano de ação também a gente vai ter a relação de custos ali, conseguir passar para o investidor e também para nossa própria equipe o quão dispendioso é a produção de um jogo. Então, a gente vai seguir esse caminho que é justamente tentar deixar as coisas mais claras e por aí vai, né? Deixa eu passar aqui. Então, galera, nesse processo aí, a gente vai utilizar algumas ferramentas básicas, sabe? Tipo, que está aí no dia a dia de várias pessoas. Eu vou explicar aqui algumas ferramentas que, com certeza, vocês já tiveram contato, né? Mas, para quem não teve contato, é uma oportunidade aí de estar aprendendo um pouco sobre elas e o potencial delas, tá? Então, a gente não precisa de nada muito mirabolante, a gente não precisa de nada que a gente não tenha acesso, entende? Então, as ferramentas básicas aí que a gente vai estar utilizando é o Word, o Excel e o PowerPoint. Aí eu destaco um ponto aqui para o Drive, tá? Só um momentinho, beber uma água. O Drive, galera, o Drive vai servir muito bem para a gente, porque é basicamente a partir do Drive, né, que vocês vão estar fazendo atualizações ali das coisas que a gente vai pedindo para vocês. Então, isso facilita muito o trabalho de uma maneira assíncrona. É claro que, na medida em que vocês solicitarem a minha ajuda, a gente pode marcar e combinar, eu estou super disposto a isso, e correr atrás de uma resolução. Se eu não conseguir resolver, eu procuro alguém que consiga resolver alguma questão específica, mas é a partir do Drive que a gente vai ter todo esse contato e vai permitir que a gente trabalhe de uma forma síncrona. Então, aí eu coloquei também algumas ferramentas alternativas, né? O Canvas ele vai servir aí de alternativa para o PowerPoint, o LibreOffice vai ser uma alternativa do Excel e do Sheets também. O Google Docs, Sheets e apresentações vai servir de alternativa web do Google, ao Word, o Excel e o PowerPoint, tá? E agora eu queria destacar algumas ferramentas, cara, que serviram muito, assim, até para eu conseguir explicar alguns aspectos do processo para alguns
times que eu tive que entrar e desenvolver algumas coisas. A gente tem ferramentas como o Trello. O Trello, cara, hoje em dia eu não sei como é que eu trabalharia sem o Trello. A gente também tem o Coda, o Miro e o Notion, tá? O Coda, cara, eu recomendo ele bastante em relação ao Notion, porque no modelo de negócios do Coda, a gente não paga por pessoa, mas sim por projeto. Então, é possível que você tenha, sei lá, 100 pessoas só pagando uma coisa, sabe? Enquanto o Notion, cada pessoa que você insere no projeto também tem que ser um pagante, e isso daí gera mais e mais custo, né? E o Miro é um destaque aqui para mim, porque no próprio Miro vocês vão ter acesso a templates muito bons, por sinal, e lá dentro do Miro é uma ótima oportunidade para vocês juntarem seu time e fazerem brainstorms para conseguir resolver algumas questões, sabe? Então, é uma ferramenta que deixa todo mundo na mesma página. Cara, o Miro, sério, o Miro é tipo coração que ajuda muito. Quando eu descobri Miro, foi foi um grande alívio assim para várias coisas. Então vamos lá, gente. O que é um roadmap, né? A gente pode entender o roadmap como uma ferramenta, assim, uma ferramenta mesmo. Eu diria que aqui dentro do programa, talvez um roadmap claro, sucinto, bem explicado, bem feito mesmo, ele pode ser o melhor amigo que você vai ter para o seu plano de ação, né? Ele vai ser um dos maiores ativos ali, ele vai estar permeando todo o seu trabalho, e é para ele que a galera olha e vê, ele vai fazer isso, depois disso, né? Então, ele mostra uma certa continuidade e uma relação, lá como eu falei para vocês, né, quando está falando de plano de ação, de causa e efeito. Então, ele mostra sentido para aquilo que você está desenvolvendo, né? Um ótimo exemplo para explicar o que é um roadmap é como se fosse uma espécie de plano para você viajar. Imagina, você tem uma viagem que você quer fazer, sei lá para Bahia durante o período de carnaval. Tem algumas coisas que você tem que realizar até essa data do carnaval, né? Até o dia efetivo que você vai estar viajando. E tem diversas maneiras disso acontecer. Você pode pagar preço X ou preço Y, dependendo da data que você comprar ali a passagem de ida para lá, né? Então, existem formas de você se preparar para uma viagem. Se eu for viajar para um lugar frio, é interessante que eu compre roupas frias num momento de verão ainda, né? Onde as lojas estão em promoções e por aí vai. Então, o roadmap, ele tem, assim, uma coisa que eu chamo de uma dupla funcionalidade aqui dentro. Ele vai tanto funcionar para vocês, internamente, para vocês entenderem o que vai acontecer em seguida, por que isso está acontecendo aqui agora, porque aquilo ali vai acontecer depois, o que um amigo seu, um colega de trabalho vai estar fazendo e por aí vai. Então, no sentido do planejamento, é justamente sobre esses marcos. A gente consegue determinar certos pontos, né, que vão quebrar essa tarefa de chegar em um grande objetivo de uma forma muito mais simples. Então,
é muito mais fácil quando você sabe que você tem que chegar daqui até ali e não, sabe, você tem que fazer o caminho daqui até o trem. Aí do trem você tem que parar na estação tal, do que você pensar, pô, como é que eu faço para chegar no México, né? Então, o roadmap ele vai desempenhar essa função aqui, né? E além de tudo, ele tem a segunda característica dele, né? Que para mim é comunicação. A comunicação com o quê? Com o exterior. Através do roadmap eu vou conseguir expressar lá para os stakeholders, ou seja, para o grupo de investidores, o que vai estar acontecendo no meu projeto passo a passo. Então, cara, é uma super ferramenta, é incrível, e o domínio dela faz com que a gente possa chegar, sabe, nesse objetivo tão longe, que às vezes parece tão longe, né, de uma maneira muito mais simples. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de roadmap. Esse primeiro eu trouxe foi do Pão Game Studio. Eu queria agradecer para o João, que permitiu que eu utilizasse esse material. E o segundo aqui, que é um pouco mais complexo, é muito mais complexo, né? Inclusive, vocês não conseguem ver muito bem aí, não está muito bem definido. Mas eu queria agradecer aí a galera do Mental Plus, que permitiu que eu utilizasse também. Mas vocês não precisam exatamente estar lendo aí o que está escrito dentro desse segundo. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa macro, né? Tipo, olha só a diferença do nível de detalhamento que a gente consegue alcançar com dois roadmaps distintos. E se a gente for levar em conta, se a gente for ver mesmo ali, a projeção desse primeiro roadmap, ela é uma projeção de 2 anos. Porém, cara, ela é muito simples, né? Tipo, a descrição ali das fases, ela se dá em 1, 2 palavras, se dá de uma forma muito rápida. Então, a Ju trouxe esse roadmap como um ótimo exemplo para ele estar aparecendo lá no pitch, né? E realmente é um ótimo exemplo para estar aparecendo no pitch. Porém, na parte de documentação, a gente tem que ser um pouco mais detalhado, né? A gente tem que conseguir ir mais longe. A gente consegue até ser mais complexo do que esse roadmap que está sendo mostrado na direita. A gente consegue ir muito além. A gente conseguiria, por exemplo, aqui mostrar outras coisas, outras nuances, né? Descrever muito mais. Mas aqui isso daí foi um dos melhores materiais que eu recebi lá durante o P1, e eu gostaria de trazer para vocês, até para vocês verem o que é possível de se fazer, né? Então, aqui eu trouxe esse slide justamente para a gente reforçar, né? Isso daqui seria essa coisa que eu classifiquei como um roadmap mini, que vai estar servindo aí para vocês estarem montando o pitch de vocês. E esse daqui seria um roadmap mid, que está justamente entre esse roadmap mais boladão, né? Esse roadmap mais completo, e o roadmap de pitch. Então, vocês podem notar aí, existem claramente algumas fases, né? Não se prendam necessariamente à nomenclatura que o estúdio resolveu colocar em cada uma das etapas, mas é mais ou menos esse tipo de coisa que vai demonstrar para o investidor qual é o foco ali de cada momento, né? É muito interessante você trazer a estratégia de go-to-market no começo, né? Tipo, entrando no mercado, né? Tipo,
não tem nenhum sentido se isso aparecesse no final, por exemplo. Isso já ia aparecer como um grande erro. Então, aqui, ó, galera, eu também trouxe... isso daqui é um zoom, tá? Um zoom sobre aquela parte verde que eu estava mostrando anteriormente, só para a gente entender a quantidade de informação aí que a gente pode ter em um pouco mais de 3 meses de projeto, né? Então, a gente consegue alcançar esse tipo de informação de uma maneira muito, muito específica, né? E cada um dos roadmaps, não tem roadmap bom ou roadmap ruim nesse sentido, por ele ser menor ou maior. Ele vai atender a uma necessidade, ele vai atender a alguma coisa que vão te pedir ali em algum determinado momento. Vai ser mais útil utilizar um ou mais útil utilizar outro. No caso de vocês, eu teria também um roadmap interno que não daria acesso a investidores para você ter um maior controle ali sobre a sua produção. Beleza, galera? Então, galera, agora a gente vem aqui para a parte de marketing e a gente tem aqui o go-to-marketing e o plano de marketing. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista na parte de marketing, mas minimamente eu trouxe para cá uma distinção entre essas duas coisas para que vocês, de certa maneira, não cometam alguns erros que eu vi que a galera lá do P1 assim, demorou um pouco a entender, sabe? Algumas coisas não ficaram muito claras em relação a isso num primeiro momento, né? Tipo, se é tudo marketing, por que tem o go-to-marketing e por que tem o plano de marketing, né? Mas o go-to-marketing, ele se diferencia no sentido de que o estúdio, a partir a partir de recursos externos do próprio estúdio, né? Utilizando recursos externos, ele vai entregar uma proposta de valor exclusiva para clientes para conseguir obter uma vantagem competitiva. Então, ele fala muito sobre o como você vai lançar o seu projeto no mercado, entende? Então, ele vai falar ali sobre quais plataformas você vai estar lançando, qual a audiência, né? Então, aqui você já tem que ter uma proposta de valor, né? O que você vai estar entregando com o seu jogo, isso daí são coisas que vocês já devem ter definidas aí dentro do projeto de cada um de vocês, que vocês vão estar trazendo para essa estratégia de lançamento. Aí, aqui eu dei um zoom nessa parte de go-to-market para vocês darem uma olhada, mas um grande exemplo, assim, que me bate na cabeça direto quando a gente fala de go-to-marketing é justamente aquela série da Netflix, o Stranger Things, que tem uma temática um pouco terror / horror. E, cara, para mim, aquela série mandou muito bem nesse sentido de produto. Eles conseguiram, cara, fazer uma ótima estratégia de go-to-market, no sentido de que o que você vê ali na série? Na série, de ano em ano, né? Eu já não vejo essa série há algum tempo. Eu cheguei a ver algum anúncio de alguma temporada que está para sair, eu não tenho certeza se eu vi a última, mas eu vi pelo menos, eu acho que 2 temporadas, né? Mas toda vez que eles vão lançar uma nova parte do produto deles, que é a série como um todo, uma nova temporada, eles têm uma estratégia. E qual que é a estratégia deles? Qual a estratégia que eles adotam? Eles pegam um time do Halloween, que já mexe muito, né, com a cultura americana,
e lançam a série naquele momento. Eu lembro, eu acho, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas na primeira temporada começa com os garotos lá jogando RPG e eu acho que é Halloween, ou Halloween é logo em seguida, eu não tenho essa lembrança. Mas o que acontece? Você pega os espectadores já ali numa certa vibe, né? Numa certa onda, sentindo essa coisa do Halloween na veia, né? Sentindo no dia a dia. Ele está andando na rua, ele vê uma abóbora, então Halloween, sabe? E quando você traz uma série com isso também, é como se aquilo já estivesse fazendo parte da vida da pessoa, né? Então, esse exemplo do Stranger Things, eu acho que deixa bem claro essa coisa, né? Em relação ao plano de marketing, é claro que você vai trazer coisas lá desde do go-to-market, né? A estratégia de marketing, ela, na minha visão, assim, ela deve percorrer todo o seu projeto, né? E ser estrategicamente posicionado. Mas o que é essencial para você conseguir montar um bom plano de marketing, né? Tipo, nessa parte aqui, trazendo lá um feedback da galera do primeiro PI, se vocês não tiverem especialistas na área de marketing dentro do time de vocês, assim, tipo, isso daí é uma escolha. Vocês podem aprender também, mas uma grande parcela lá da galera do P1 foi procurar esse tipo de serviço de um terceiro. Então, esse terceiro preparava alguma coisa e eles traziam também. E, enfim, dá para vocês trocarem lá a mensagem no Discord e procurar saber um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente deve ter bem claro em relação a um plano de marketing? Você tem que ter bem definido quem é a sua persona. E, cara, uma coisa que você tem que entender bem é por que a sua... Assim, o que faz verdadeiramente a sua empresa ser marcante? Tem empresas que são marcantes, sei lá, por causa de uma logo, né? Tem empresas que são marcantes por causa, não sei, por causa de uma situação qualquer específica. Então, você pode, sei lá, ser marcante pela questão socioambiental, você pode ser marcante em algum sentido. Então, você tem que ter esse reconhecimento sobre a sua própria empresa, entender o que você quer também, como você quer ser conhecido, né? Essa parte é uma parte bem minuciosa ali, né? De como você vai estar se posicionando no mercado. Você tem que ter um entendimento do mercado à sua volta, como as outras empresas estão se posicionando, o que os adversários estão fazendo, sabe? O que aquela galera lá que você fez o benchmark, que você deu uma olhada, né, para conseguir montar algumas coisas do seu projeto, o que eles estão fazendo, aí você pega isso, pô, o que eles estão fazendo? Aí você faz uma listinha, aí, pô, legal, eles estão fazendo isso, isso e isso. Aí você vai entender, isso eu deveria fazer, isso eu não deveria fazer, e por aí vai. Então, você tem que entender bem onde estão os seus clientes. Então, de repente, mais vantajoso do que, sei lá, mandar push notifications para as pessoas, seja você colocar um banner num ônibus. Assim, isso é improvável, tá? Isso é muito improvável. Mas, digamos assim, que a partir de um estudo você consegue chegar nesse resultante. A maioria dos usuários do meu produto, eles andam de transporte público. E, no caso que eu falei aqui, ônibus. Então, propaganda em ônibus é mais barato. Legal, vamos botar aqui, vamos testar. Então, tudo isso exige um estudo, assim, dentro do seu próprio contexto. Você deve conhecer muito bem o seu negócio, onde você quer chegar, sabe? E tem essa questão também, que é uma questão que a gente tem lá desde o go-to-market,
que é quando você vai estar realizando cada uma dessas ações. Quando é que é interessante você trazer um streamer, por exemplo. Você fazer uma associação com um streamer para falar sobre o seu jogo. Provavelmente é no momento em que o streamer for muito conhecido e tal, e ele tiver um alcance legal. Mas eu posso fazer um estudo aqui, eu estou medindo aqui a projeção desse streamer, que não é tão famoso, e parece que ele vai ser muito famoso daqui a alguns meses. De repente, vale eu fechar uma parceria com ele agora e aproveitar esse alavancamento que ele vai ter. Então, tem muito a ver com timing. Percebe? Beleza, galera? Então, agora a gente já está passando aqui para uma outra parte. Eu vou tentar mudar de tela aqui sem provocar pane nenhuma. Mudou aí, ok? Tá tudo bem, galera? Vocês estão vendo tranquilo? Aqui, a gente tem os nossos templates organizados aqui nessa estrutura de Excel, tá? Eu estou mostrando isso aqui um pouco mais distante agora, mas eu vou dar zoom em algumas partes para a gente conseguir ver melhor. Primeiro, eu queria mostrar para vocês que aqui embaixo nós temos algumas abas, né, que levam a outras partes desse documento, beleza? Aí, agora eu vou dar um zoom aqui para as coisas ficarem mais claras. Tranquilo? Assim tá ok, galera? Vou dar uma olhada aqui no chat. É mais um ou tá bom essa quantidade? Que bom. Beleza. Então, vamos lá, galera. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui. Vocês estão... Acho que assim tá bom, né? Tá bom. Então, aqui, galera, a gente tem essa primeira célula aqui, ó. Vocês estão vendo? Hoje, eu já mexi tanto nessa célula, porque eu estava neurótico para fazer uma boa apresentação para vocês, eu estava conferindo tudo e tal. E eu me lembrei que um parceiro nosso, ele ajudou a gente a montar, assim, algumas pessoas, alguns estúdios ajudaram a gente a chegar nesse resultado aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a galera e tal, mas o que eu queria dizer é que essa célula aqui, ó, como vocês sabem, todo o programa ele funciona na base do dólar, né? Da língua inglesa, né? Também, os investidores trabalham com dólar. E essa célula aqui foi a ideia de um parceiro que trouxe. Ela faz com que a cotação do dólar apareça aqui de uma forma automatizada. Ou seja, quando existir alguma variação no preço do dólar, isso daqui vai ser alterado imediatamente. Então, vocês não precisam ficar aqui toda hora vindo e alterando o valor de vocês, porque vocês vão estar colocando o valor de vocês em real, né? E toda a conversão ela é feita em dólares. Então, isso daqui é um dos aspectos mais interessantes e tal que a gente conseguiu. Tipo, a gente já tinha desenvolvido o template e tal, e essa parte aqui era uma parte que você colocava ali a cotação e você fazia o resto manual. Aí chegou esse cara, aí, caramba, tem tantas coisas simples aí que a gente às vezes não conhece, né? Eu mesmo não tinha ideia disso, sabe? Então, vamos lá, gente. Aí aqui tem todos os gastos, né? A gente consegue ver aqui todos os gastos, o quanto que vai ser gasto no desenvolvimento, né? Na parte de produção, quanto que vai ser gasto na parte de marketing, quanto que está sendo direcionado para marketing, quanto está sendo direcionado para questões jurídicas. E aqui embaixo a gente tem um total. Isso daqui se dá de uma forma automática na medida em que vocês preencherem o template. Então, vamos lá, gente.
Aí aqui, logo abaixo, a gente tem essa parte do desenvolvimento. E aqui é uma coisa bem simples, né? Vocês vão colocar aqui o nome de cada membro da equipe de vocês, beleza? Eu procurei aqui por nomes que fossem bem exemplo, assim, sabe? A, B, C, D, aí o E eu travei. Aí, tinham vários nomes que eu poderia colocar, mas sabe quando você trava? Aí eu não coloquei mais nenhum. Aqui você vai colocar o valor em reais, beleza? Aqui vai ser esse valor em reais. E aqui é a quantidade de meses do projeto. Então, no caso, se você tiver um projeto de 1 ano, legal, já está aí na formatação, está 12. Vai funcionar ok. Mas, se você tiver um projeto de 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter que mudar isso aqui também pelo número de meses. Então, 2 anos aqui seria 24. Beleza? Aí, vamos lá. E aqui também você vai ter um total dessa parte. E isso daqui é um dos aspectos bem interessantes, que vamos dizer que é solicitado para vocês só... A galera quer saber quanto vocês vão ganhar, quanto vocês estão disponibilizando só para salário, descrito, né? Lá no Pitch tem até um gráfico em pizza que serve para você mostrar quanto está indo para cada parte do desenvolvimento, mas isso aqui é mais específico ainda. Tipo, você vai ver quanto cada um está ganhando ali no projeto, durante quantos meses as pessoas estão no projeto ou não. Isso daqui é bem interessante. Aí a gente vai aqui para a parte da infraestrutura. Eu sei que a maioria da galera trabalha home office, né? Porém, mesmo considerando isso, eu coloquei aqui o escritório como exemplo. E isso daqui é para lembrar vocês, galera, que por mais que nós estejamos trabalhando home office, tudo isso gera um custo. Então, de alguma forma, você pode colocar o seu custo também por estar em casa trabalhando, né? Você pode aplicar uma parcela da conta de luz e por aí vai. Aqui nesse sentido, nem o café da empresa você está tomando, sabe? Então, você pode colocar alguma coisa aqui também. Só colocar da maneira correta, conseguir explicitar isso bem, não vai soar nenhum absurdo. E cadeira também, né, cara? Porque ninguém merece trabalhar em cadeira em cadeira desapropriada para ficar o dia todo. Aí aqui eu dediquei uma parte a equipamento, tá? Eu sei que a maioria de vocês já utiliza de equipamento de vocês, mas vocês têm que entender, será que ao longo do processo eu vou... esse computador aqui vai me ajudar mesmo e tal? Será que eu tenho todas as coisas aqui que eu preciso? Pô, será que eu trabalharia melhor com 1 ou 2 monitores? Aí vocês consideram isso tudo. Vocês têm que entender particularmente o caso específico de vocês, se isso vai criar um orçamento muito grande ou não, e conseguir pesar isso bem. Mas, assim, prezem pelo bom trabalho de vocês. Isso não é nenhum absurdo. Beleza? Aí que tu vai colocar a quantidade, o preço por unidade e tal. E aqui é uma parte dedicada às licenças, né? Tipo Illustrator, Photoshop, todas essas licenças que a gente tem que ter para conseguir estar produzindo aí. Beleza, gente. Aí aqui é a parte de marketing. Essa primeira parte aqui, ela pode servir se você tiver dentro da sua equipe, uma equipe de marketing, você pode estar ali colocando o salário deles e tal, ou se você contratar durante pouco tempo ou mais tempo, você pode estar alterando aqui essa quantidade de meses. De repente eu não preciso de alguém fazendo o serviço X durante 12 meses. 6 meses desse serviço, ok, dá certo. Aí vocês podem estar colocando aqui da mesma maneira que vocês colocaram lá na parte do time.
Aí isso daqui são serviços terceirizados, né, de marketing. Pode ser que seja mais interessante para vocês, em vez de trazer alguém que consiga fazer alguma coisa, vocês podem pegar um serviço de um terceiro e estar colocando aqui. Aí a diferença aqui é que a questão é o preço unitário, né? Você paga por serviço. Então você pode estar aqui colocando o serviço de um trailer, da criação de uma landing page, por aí vai. Aí aqui a gente tem aqueles impulsionamentos, né, que fazem com que vocês sejam mais vistos no YouTube, no Facebook, Instagram e por aí vai. Então tem uma parte dedicada a isso também, bem simples, tá? E aqui é uma parte dedicada aos criadores de conteúdo, tá? Então, isso daí depende, né, muito do que você estabelecer com eles e por aí vai. E você pode estar colocando aqui isso também e tá conseguindo demonstrar aí que você vai ter esse tipo de parceria para o seu projeto. Beleza, galera? Vou passar aqui para a segunda aba, tá? Então, deixa eu só dar um zoom out novamente, só para vocês terem uma visão macro sobre essa segunda parte, tá? Aqui no Commits, nós temos basicamente o nosso roadmap, e aqui no Monthly Expenses a gente tem as nossas despesas por mês. Então, vou dar aqui um outro zoom. Então, aqui você tem uma relação do roadmap com o custo. Então, é possível que você quebre, assim, eu tenho que entregar uma informação específica. Quanto que vai ser gasto do budget que eu pedi no primeiro quarter? O investidor ele pode te perguntar isso, pedir para você documentar isso. É possível, tá? Quero verificar isso. Você vai pegar o primeiro quarter, olhar a relação de baixo, ver o que está sendo entregue e tá destacando essa parte do template, né? Então, ele é modular. Essa que é a grande sacada aqui desse template. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Do que pode estar aparecendo aí no roadmap de vocês. Aí a gente tem várias coisas, né? Tipo, eu coloquei Office aqui, você está contratando, você ainda está arrumando escritório, por aí vai. Aqui já começa a fase de playtest e por aí vai. Aí aqui no final, é claro, lançamento. Pô, lançamento, né? Vamos lançar, né? Nesse escopo tem que ter essa parte necessariamente, tá, galera? Aqui não faz muito sentido, né? Porque o cara lançou antes no console e depois lançou no PC. Geralmente é mais fácil fazer o contrário, né? E passando aqui para a última parte, galera. A última parte, depois tem um exemplinho ali que eu vou dar para vocês também sobre essa última parte aqui. Mas aqui nós imaginamos os cenários, né? Se meu jogo for um sucesso, um super sucesso, o cenário otimista. Um cenário realista, qual vai ser a receita em um cenário realista? Qual vai ser a receita em um cenário pessimista? O que seria, né? Quais são essas métricas? O que seria sucesso? O que não seria? E o break-even, que é aquele momento em que vocês conseguem realmente estar pagando as contas, né? Então, a gente tem uma relação aqui de número de cópias vendidas pelo preço, pela tag de preço, pelo faturamento bruto, e aqui o líquido, né? É muito interessante para os investidores verem essa parte. E como é que a gente consegue fazer essa parte, né? Aqui eu trouxe um exemplo
do meu querido amigo Wellington, da T1 Games. Eu acredito que ele esteja por aí, não sei, mas se estiver por aí, cara, obrigado, mano. Que me emprestou isso daqui para conseguir mostrar para vocês e servir de exemplo, né? É muito maneiro ver sempre a comunidade se retroalimentando. E aqui a gente consegue ver como é que ficaria a disposição desses cenários, né? Aí uma coisa interessante aqui, nessa última parte, é que aqui ele colocou todo o benchmark que ele fez em cima dos jogos parecidos com os jogos dele, né? Então, aqui a gente consegue ver o jogo, a gente consegue ver o preço ali básico, a gente consegue ver a quantidade de cópias vendidas e a taxa de sucesso. Então, a gente pede, pelo menos, para vocês fazerem benchmark de 3 jogos, né? Mas quanto mais benchmark, melhor, porque isso traz confiança. Aí agora, galera, eu vou voltar aqui para o nossa apresentação, porque a gente já está chegando aqui nos finalmente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns lembretes nessa parte final. Isso daqui é mais para uma outra fase. É aquela fase que o investidor já olhou para o seu projeto e falou, uau, interessante, né? Então, não traz, por favor, galera, slides super complexos para a apresentação de pitch de vocês, né? Nessa primeira etapa. É para vocês trazerem benchmark nessa forma, sabe? Ou ainda nessa forma, né? Aqui tem todas as informações ali que a gente que já servem para um benchmark, né? Tipo, ali tem 3 jogos, você consegue demonstrar bem. Então, aqui você vai trazer de uma forma mais simples. E também não se esqueçam desse formato, de trazer as coisas desse jeito. O gráfico pizza, isso daqui é uma coisa que assim, foi chato até a galera realmente estar trazendo lá no primeiro PI, né? Assim, tinha muita gente que esquecia dessa parte, teve gente até que esqueceu de colocar o quanto que estava pedindo no projeto deles, né? Então, o gráfico pizza aí é algo que vai fazer, assim, pô, legal, o dinheiro vai ser usado desse jeito aqui, entendeu? Aquilo que a gente acabou de mostrar no template é algo mais específico, que vai servir depois, por aí vai. Aqui tem o meu dadinho da sorte, que é o D20. Não podia faltar. Mas aqui no final, eu queria deixar algumas dicas aí, antes da gente abrir para as perguntas. Usa e abusa dos dados livres. Isso daí é algo extremamente necessário. Para conseguir dados ali da Play Store, ou seja, para mobile, vocês vão encontrar grande auxílio no Sensor Tower e no Game Refinery, que tem que eles têm versões pagas também, né? Mas tem alguma usabilidade ali também para a versão gratuita. Os dados da Steam vocês vão conseguir através do Steam Spy, que eu acho que é pago, tá? Não tenho certeza, eu nunca utilizei. E no Steam Revenue Calculator, beleza? E outra coisa cara, busca artigos e postagens que reforcem o argumento de vocês e traz isso, sabe? Sempre. E é isso aí, galera. Espero que, assim, eu sei que não deu para entrar a fundo em algumas coisas, mas eu espero que minimamente tenha rolado de conseguir expressar minimamente aí o que vai estar esperando vocês na segunda fase, que eu tenho certeza que a maioria aí vai estar.